Salve pessoal, eu sou o Adir Ferreira e hoje nós temos um vídeo diferente. O convidado é o professor Everton Svirk. Eu tô falando certo, né, Everton? Seu nome agora? Yes, you Everton are. Svirk. E nós vamos falar sobre 3 fundamentos desse livro que por acaso eu tenho e por acaso o Everton também tem. E ele baseou um curso desses 7 hábitos de pessoas eficazes para você aprender qualquer habilidade, não qualquer habilidade, mas para você ser eficaz, você seguir alguns passos e aprender de uma vez por todas, seja o inglês, seja cantar, seja também fazer uma dieta, ou seja também você seguir um plano de estudo, você aprender a ler com mais eficácia também, fazer fechamentos, o que você quiser, você pode seguir esses 7 passos que hoje o Everton vai apresentar 3 para a gente bem rapidinho. Lembrando que o link do curso dele está na descrição do vídeo também. E eu vou deixar também o link das redes sociais dele aí para você acompanhar, que além do idioma inglês, ou também de outros idiomas que ele também fala, você aprende técnicas de produtividade, coisas para o dia a dia, ele faz ostentação da piscina do prédio onde ele mora, é um negócio, uma situação aquele Instagram dele lá, tá? O Everton, então assim, sem mais enrolação, qual que é o primeiro hábito de uma pessoa altamente eficaz para fazer essas habilidades todas? Vamos lá, Dir, show de bola. Então, uma coisa que eu percebi muito a respeito dos meus alunos, que quando eles começam em inglês, eles têm muita vontade de fazer, né? Você também deve perceber isso nos seus alunos. Quando alguém começa algo, é realmente uma energia muito poderosa e essa pessoa está empolgada e ela decidiu por você, ela ouviu você na internet, ela recebeu uma indicação de alguém, quando ela começa, tá tudo muito no hype, né? Como a gente está falando hoje em dia. Então, isso é fantástico, né? E parece que agora vai e tá tudo mais e tal, só que daí o que acontece? No meio do caminho, ou nem mesmo no meio do caminho, logo no primeiro obstáculo, a gente começa a o quê? A tropeçar e falhar em algumas situações, né? Eu vim percebendo isso desde 2017, a minha pós em metodologias de ensino do inglês, estou fazendo minha pós em psicologia agora. E por quê? Porque eu comecei a fazer esse mix de entendimentos de que, para que você tenha resultados a longo prazo, você tem que entender do método prático, técnicas, mas você precisa entender também do que? De técnicas de atitude, técnicas onde controle emocional. E dentro dessa questão, um dos livros que mais me ajudaram desde aquela época foi o livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu já li esse livro 8 vezes. Então, assim, eu conheci, infelizmente, não tive a oportunidade magnífica de conhecer o autor, que é o Stephen Covey, porque ele já faleceu. Mas eu conheci nos Estados Unidos, quando eu estava na faculdade de Ohio, fazendo meu curso de Business English lá, eu conheci, um dos meus professores na faculdade era um professor que trabalhava diretamente com o Stephen Covey. Para mim foi fantástico, e logo que ele começou a falar, eu já conhecia bastante o livro, aquilo começou a fazer alguma coisa estranha, esse cara sabe muito a respeito disso. Eu fui lá conversar com ele, e hoje em dia a gente tem contato e tudo mais. Esse livro, ele traz base. O que eu quero falar aqui hoje, Adir, é sobre base. É sobre você ter uma estrutura sólida para aguentar desafios. O basement, que a gente fala no inglês, né? Ele vem de base, né? Que é fundamento. E um basement, nos Estados Unidos, principalmente na área de tornados, ele serve para quê? Para refúgio. Para onde que depois que tudo for para os ares, a hora que passar um tornado, você vai para o teu basement, né? E é lá onde que a estrutura é mais forte. E para nós formarmos essa estrutura mais forte, esse livro é fantástico. Esse livro é fantástico. E por que eu estou falando de base? Porque quando eu percebi que os meus alunos desistiam do inglês, eu percebi que eles não tinham base emocional para continuar e fazer o que eles tinham que fazer. E quando você falou a respeito de dieta, falou a respeito de francês, alemão, qualquer desafio a longo prazo, o que vai determinar de fato se você vai ter esse resultado ou não é a tua base emocional. Porque a tua base lógica, ela já diz que você precisa. Se eu pedir para você, Adir, inglês é importante, você vai falar, claro. Se eu falar para ti, Adir, fazer francês é importante? Claro. Se fazer alemão é importante? Claro. Se fazer uma faculdade? Claro. Guardar dinheiro? Claro. Fazer uma dieta? Claro. E para quem está assistindo, eu também não preciso
insistir muito nisso. Todo mundo sabe exatamente o que é e o que não é bom, logicamente. Mas nosso cérebro, nosso neocórtex, que é toda a nossa parte lógica da coisa, onde que a gente tem a diferença entre um animal e o ser humano, é o neocórtex avantajado, né? Tudo isso fala as coisas lógicas. Só que quem manda na gente é a nossa base do cérebro. É o nosso cérebro límbico, né? E o reptiliano, onde estão o quê? Estão as nossas emoções e os nossos instintos primordiais. E dentro dos nossos instintos primordiais, ter sucesso, falar um segundo idioma, ter um corpo legal, né? Atingir um sucesso financeiro legal, não está lá. Está tudo no nosso neocórtex. Então é uma luta constante entre o que nós sabemos que tem que fazer com o que a gente de fato faz. E para isso, eu utilizo como base esse livro para dar o quê? Fundamento teórico para atitudes que vão fazer você chegar lá. E como que a gente faz isso, Adir? Primeiro, nós temos que entender que o inglês é como um desafio, ou o alemão, ou qualquer outro tipo de idioma, é um desafio como qualquer outro a longo prazo. Eu estou fazendo taekwondo, né? Eu já estou há 8 meses no taekwondo. Eu hoje já tenho uma mente que ela está no seguinte patamar de conexão com as minhas metas. Eu não existe não atingir a meta. Para mim é assim, se eu disse que eu vou fazer, isso está completamente impregnado na minha mente. Então eu não tenho opção a não ser um faixa preta em taekwondo. Não existe opção. Isso vai acontecer. Só que isso tudo veio com o quê? Com muito treino. Eu não era assim. Eu era o primeiro a desistir em qualquer coisa que me deixava chateadinho. Vou falar bem a verdade. Eu nunca vou esquecer um dia que foi o dia que eu ganhei a conta nessa empresa que eu trabalhava, né? No final, eu tinha que ser um pouco mais analítico, mas eu não sou nada analítico, eu sou muito mais lúdico e imaginativo, né? Então, a análise, para mim, é uma coisa que eu tenho que me esforçar em fazer. Hoje eu me forço a fazer, mas não sou assim. E naquela época eu não sabia de tudo que eu sei. E eu nunca vou esquecer que uma das frases que eu falei para o meu chefe naquele dia foi: me dá 1000 coisinhas de 5 minutos do que uma coisa de 5 horas. O meu poder de concentração era horrível, ridículo, assim, para falar bem a verdade. Então, se eu fizer qualquer teste de TDAH, hiperatividade, vai dar tudo, eu tenho certeza que eu nunca fiz. Mas vai dar. Então, o que acontecia? Eu era super ativo. Então, se eu tivesse um monte de coisinha, eu fazia. Só que aí vem a situação. A gente não pode resolver tudo só desse jeito. E foi quando eu ganhei a conta e foi quando eu fali. Porque eu saí da empresa, eu achei que eu ia me virar, fazendo do mesmo jeito. Não deu, porque lá eu tinha o amparo do meu salário e tudo mais. Depois eu não tinha. Aí eu comecei a estudar. E esse livro me ajudou muito a criar o quê? Base. Então, hoje, para quem está fazendo qualquer tipo de idioma, né, precisa entender que nós precisamos de base. Porque a partir daqui, você vai enfrentar os obstáculos que você tiver, logicamente, dentro da tua caminhada no idioma. Então, você que está assistindo, faz inglês, faz alemão, faz francês, entenda que vão existir vários tropeços durante esse caminho. Se você não tiver base, refúgio para voltar e continuar de onde você parou, você vai ficar repetindo sempre o mesmo padrão, que é o quê? Inicia, enfrentou um problema, para. Pronto. Inicia, enfrentou um problema, para. E você não vai sair do lugar. Eu sempre digo que as pessoas que são fluentes em inglês, elas têm uma diferença das pessoas que não são, que começaram inglês. Elas simplesmente, o quê? Continuaram até ser. Mas é tão simples. Não é, Ed? Porque é um pouquinho cada dia. É um pouco cada dia. A gente não pode querer acelerar um processo que não é acelerável. E mesmo se ele aprendeu jogando videogame, pergunta quantas horas de videogame jogou. Exato. Tá? Tu jogou quantas vezes? Começou mês passado? Não. Com anos de videogame, entendeu? Então, assim, no final, é o resultado de você não parar de fazer as coisas. Eu vou trazer aqui 3 hábitos. Eu vou trazer o primeiro, o terceiro e o 7º. Por que eu não vou trazer na sequência? Bom, porque a sequência dos hábitos é exatamente o que você precisa aprender para ter um resultado a longo prazo.
Só que eu acredito que esses são os mais que despertam aquela curiosidade de quem ainda não está inserindo nesse mundo, né? Nesse mundo de alto desempenho, de você ficar melhorando. É isso mesmo. Por exemplo, você vê, até vou fazer uma interrupção rapidinho Claro. aqui, músicos e cantores que são muito bons, expressivos e são estrelas, né? Enfim, eles param e ensaiam e estudam e param, ensaiam, estudam e se cuidam e vão vendo os limites até onde eles podem ir, essas coisas todas. Por que não em outras atuações? Né? Por que não no esporte? Por que não nos idiomas? Por que não em qualquer outra atuação? Vai, qual que é o primeiro hábito? Vamos lá. O primeiro é, seja proativo. Simples assim. Existem algumas coisas que nós temos que entender a respeito de proatividade, né? A proatividade, muitas vezes, ela é confundida com você não parar, correria e tudo mais. Não. Ser proativo é você fazer aquilo que você decidiu fazer com um objetivo em mente, que é o hábito 2, mas tá tudo bem. Então, assim, o ser proativo é você começar a tomar as atitudes que você decidiu que você vai tomar. E outra, principalmente prestar atenção se a tua roda, que está girando já da tua rotina, não está te levando, na verdade, para trás. Então, o ser proativo é você tomar atitudes perante ao que você já está fazendo hoje e ter essa ação na direção correta. Então, ser proativo, muitas vezes, a gente espera que você receba um sinal do céu, né? Você receba, veja uma águia com uma cobra nas garras, né? Para que é um sinal dos deuses para eu agir, né? Aqui na minha região não tem águia, não, então eu vou ficar esperando bastante, né? A gente tem que ver outros essa eu já me lembro dos filmes, assim, né? É um presságio, né? Então, um urubu, então, carregando isso, sei lá, qualquer coisa assim, né? Você não precisa esperar isso. Na verdade, o fato de você estar assistindo esse vídeo, se você quer um sinal para a tua vida, pode ser esse vídeo, então, considere isso, né? Se você quer um sinal para que você comece a se mexer em direção dos objetivos que você tem, é agora. Se você ainda não tomou a atitude de reservar um tempo na tua agenda para fazer o idioma que você quer, tome agora. Se você ainda não tomou a atitude de você acordar mais cedo, ou de você ir dormir mais tarde, ou de você reservar um espacinho no almoço para fazer o teu idioma, tome agora. Então, às vezes, a gente fica esperando algo muito extraordinário para tomar uma atitude nessa situação de ser proativo. É proativo, né? Ou até mesmo dá para considerar pré-ativo. Você tem que primeiro colocar força para depois as coisas se mexerem, né? De acordo com a inércia, um corpo parado tende a ficar parado. Só se você colocar uma força nesse corpo para que ele ande, né? Isso é Newton, né? Então, e é física. E tudo que você hoje está segurando, tudo que hoje não está rodando para você, significa que você não está colocando nenhum tipo de esforço, de fato, para que isso ande de verdade. Aí depois você vai falar, mas eu já estou fazendo, mas não está indo. Não, se você está fazendo, está indo. Pode ser que não esteja indo da melhor forma, mas se você está fazendo, está indo. É diferente, tá? Então, ser proativo é tomar essa primeira atitude. É você decidir levantar e começar a colocar pressão nas coisas. E não tem como... Sério, pessoal. Então, entenda uma coisa. Eu posso dar qualquer tipo de dica aqui a partir de agora. E por que esse é o primeiro hábito? É impossível você fazer qualquer outra coisa na tua vida sem antes ter essa ação. É impossível. Sabe? Aí você vai viver através de circunstâncias que podem ou não cair no teu colo. A chance é baixíssima. Não toma responsabilidade pelo seu aprendizado, pela sua dieta, pelo seu nada, né? Isso. Tanto é que os primeiros hábitos, 1, 2 e 3, é chamado de vitória interna. Ou seja, é você vencer você mesmo, né? E quanto mais você faz isso, você vai vendo que o desafio contra você fica cada vez mais difícil. Porque no começo, as coisas estão muito na cara, né? Então, por exemplo, você fuma. Qual que é uma atitude para você melhorar a tua saúde? Não fumar.
Tá na cara, sabe? As coisas, quando você tem esse primeiro e você nunca teve nenhum tipo de atitude, as coisas estão muito na cara. Estão muito na cara. Então, assim, você vai ficando cada vez, essa atitude, ela vai ficando cada vez mais pesada, mas no começo, você vai começar a ver resultados espetaculares só pelo fato de começar a se mexer. Então, o primeiro hábito é se mexa em direção daquilo que você quer. Se você já está se movendo, o hábito 1 está ok. Ok? Aí você vai ter que o quê? Acompanhar os próximos hábitos. Por quê? Porque aí você vai começar a criar uma solidificação da tua primeira atitude, que é se mexer. O segundo, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou falar aqui, é começar com um objetivo em mente. Esse é fantástico. Eu amo esse hábito. Saber onde você está indo, né? Sim, eu amo esse hábito. Por quê? Você liga o carro, você acelera. E aí você tem que saber para onde você vai, né? Hábito 1, ligar o carro. Hábito 2, saber o teu destino, né? Ah, dá para saber antes? Dá para saber antes. Só que não tem como. Se eu quero ir, hoje eu estou em Santa Catarina, se eu quero ir para São Paulo, adianta eu só querer ir para São Paulo? Esse é o 2, né? Mas vamos para o 3. O 3 é fazer o mais importante primeiro. O hábito 3 é fantástico. É fazer o mais importante primeiro. É organização do tempo total. Eu não gosto do termo organização do tempo, apesar que eu uso ele porque eu sei que a maioria das pessoas também usa, então para me comunicar, eu uso assim. Mas depois que eu faço essa introdução de controlar o tempo, eu já mudo para quê? Porque o tempo é incontrolável. Já começa por aí. Não podemos controlar o tempo. O tempo é igual para todo mundo. Nós podemos controlar a nossa vida. Então, eu chamo o hábito 3 de organização, um hábito de organização de vida. É você conseguir colocar o mais importante primeiro. E aí que vem o problema. A identificação do que é mais importante. Porque hoje, o mais importante pode ser o quê? Algo que te dê sobrevivência. Algo que pague tuas contas. Algo que você precisa para agora. Certo? Então, o Stephen Covey, ele divide em 4 partes, né? Então, coisas importantes e urgentes, que é o que a gente está fazendo agora aqui. É importante e é urgente a gente fazer exatamente esse vídeo, é o que você está fazendo. O segundo quadrante é não urgentes, mas importantes. O terceiro é não importante, mas urgente. Por exemplo, uma notificação no teu celular. Uhum. Né? Então o celular está aqui. Aí pula o negocinho, só dá aquele, ai meu Deus. E aí já desce no suor, você já fica, não é nada, é uma notificação do Instagram que alguém curtiu tua foto. Isso não é importante. Só que passa a ser urgente porque tem uma demanda de você. E tem o não importante e não urgente, que é o quadrante 4, que é a inutilidade em si, né? Então, aonde que nós devemos estar? É um panfleto na sua porta ou aquele e-mail de propaganda que você sabe que não é importante, mas você pode ter uma curiosidade de ver, né? Coisas não importantes e não urgentes, né? Você está assistindo algo que não te traz nada de proveitoso e você não está nem intencionalmente descansando, porque, mas eu não posso descansar? Não, se você descansar intencionalmente, você está fazendo algo importante e urgente às vezes, porque às vezes você de fato precisa descansar, mas descansar é diferente de ser inútil em alguns pontos. Mas isso está tudo explicado lá dentro da situação com mais detalhes. Eu quero falar do quadrante 2, que é o quê? Não urgentes, mas importante. Idiomas entra aqui. Mas para mim é urgente. Lógico, porque você deixou todo um tempo que você tinha, que agora você não tem, né? Mas o não urgente, mas importante é o quê? Você fazer um idioma, você guardar dinheiro, você conseguir fazer uma academia, você cuidar do teu corpo, você cuidar da tua alimentação, você ler um livro que vai te levar a um outro patamar, é você investir teu dinheiro em alguma coisa que vai render lá na frente. É todas essas circunstâncias que hoje elas não vão te dar um prazer imediato, só que no futuro elas vão. O futuro vai ser hoje um dia. O futuro, o dia que eu vou falar sobre o nosso apartamento. A gente acabou de comprar outro apartamento aqui e aí o que aconteceu? Ficou pronto. Ele ficou pronto, a gente fez a documentação e a gente comprou ele 2 anos atrás. Esse mês entrou o primeiro aluguel desse apartamento para nós na nossa conta. Eu lembro do dia que a gente comprou, do dia que a gente fez a dívida.
Foi um investimento, né? Mas durante 2 anos eu só botei. Agora ele virou. Hoje ele me dá dinheiro. Aquele dia que eu fechei, eu estava louco para viver esse dia. E hoje eu vivo esse dia. Então entenda que o hábito 2 é o quê? O quadrante 2 é o quê? Você fazer coisas que vão te dar resultados em longo prazo, mas entenda que um dia o longo prazo vai ser o hoje. E quanto mais você plantar aqui atrás, você mais vai colher aqui na frente. E o inglês é igual. O alemão é igual, o francês é igual. Então, esse quadrante 2, ele é fantástico. Quanto mais você começar a colocar coisas aqui, menos você vai usar dos outros quadrantes. Um cenário ideal, como Stephen Covey fala, é 30% quadrante 1, urgente e importante, e 70% quadrante 2. Quadrante 3 e 4 não pode nem existir. Mas, esse é um conceito ideal. E vamos para o sétimo, para a gente encerrar, né? O sétimo hábito é, como a gente falou lá no começo, é o afie seu instrumento, ou afine seu instrumento, né? Pode ser instrumento de música, pode ser um machado, e por aí vai. Dentro do livro, o Stephen Covey fala do seguinte, uma pessoa entra numa floresta e ouve machadadas, né? Pau, 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 numa árvore. E ele se direciona a essas machadadas e ele vê um cara descendo o machado numa árvore, só que cada vez que ele batia o machado, não dava muito resultado. Não dava muito resultado. O que significa isso? Significa que aquele machado estava cego. E aí o rapaz fala assim, olha, você já pensou em afiar teu machado para ter um pouco mais de resultado a cada machadada? Aí o homem responde assim, eu lá tenho tempo de afiar machado. Tu não tá vendo que eu tô aqui sofrendo para derrubar essa árvore aqui? E tu vem falar para eu parar e afiar o machado? Nós somos pegos por nossa rotina. Nós somos pegos pelos resultados que nós sempre temos. Einstein. Insanidade é dando resultados diferentes. Né? Então, dentro do hábito 7, ele fala exatamente isso. Você precisa ter um tempo para avaliar tudo que você tem feito. Não é só inglês. É avaliar tudo. Ah, mas isso aqui tá bom. Tá bom, beleza. Isso não precisa ser avaliado agora. Contudo, isso precisa ser avaliado em algum momento. Tudo. Porque se você não ter essa análise, essa autoanálise, você vai chegar num ponto onde que esses resultados que você está tendo hoje é como bater com um machado cego na árvore. Eles já não vão ser mais satisfatórios. Você já não vai ver ele como resultados que te levam para frente, independente do resultado. Hoje, se você faz 5 mil por mês e você está tendo uma vida boa, deixa eu te falar, daqui 5 anos, se você está fazendo 5 mil por mês ainda, você vai estar em maus lençóis. Se você faz 10 e você daqui 5 anos, você vai estar em maus lençóis. Se você faz 30, vamos falar de dinheiro, porque é mais fácil a gente visualizar, você daqui 5 anos vai estar em maus lençóis. Entenda que os teus resultados hoje, eles podem te dar realmente algo bom. Contudo, se você não estiver em crescimento, você está em decrescimento. Sempre não existe estar parado. Não existe você... eu já estou no mesmo nível faz alguns anos. Não, você está num nível abaixo. Por quê? Porque existem pessoas que já estão mais à frente. E outra, inflação. Nós temos um país que a nossa inflação ela é um absurdo de descontrolada. Nossa economia, uma hora ela vai, outra hora ela volta. Então, assim, você não tem estabilidade nenhuma na nossa economia. Então, se você não estiver evoluindo, se você não estiver avaliando tudo que você está fazendo, com certeza você está indo para trás. Né? E o hábito 7 é assim, para, repensa, analisa. Tá ok por enquanto? Tá, beleza. Mas por quanto tempo? Mais 2 anos eu acho que tá ok. Então, o que eu tenho que começar a fazer? Planejar para daqui a 2 anos. Plantar para que 2 anos eu já não esteja colhendo a mesma coisa. Pô, Everton, mas então você está falando de uma vida onde que parece ser muito difícil de ser vivida. Quando tudo que eu falei não faz sentido para você, sim. Quando tudo que eu falei não faz sentido para você, parece que é algo muito idealista, né? Utopia. Você viver num mundo de tudo maravilhoso. E não é assim. Um dia, para eu conseguir colher o que eu colho hoje, que ainda não é o que eu gostaria de colher, por isso que eu ainda estou afinando meu machado, eu tive que tomar decisões como a que eu estou pedindo para você tomar. Melhorar a sua base.
fazer com que você seja mais sólido, fazer com que você aguente mais pressão. O que eu quero entregar para você aqui é um treino de músculos emocionais, para que você suporte o que ainda está por vir, ou que você fique mais forte nas situações que você tem que enfrentar hoje. Porque um evento que, de uma escala de 1 a 10 de dificuldade, se um evento é 4 e você é 2, esse evento é difícil para você. Só que se esse evento for 4 e você é 7, ele nem chega a ser um problema. Ele nem chega a ser A mente preparada, né? É mente preparada. Eu não gosto, assim, tu gosta de fazer as contas da casa? Não. Mas eu tive que aprender a fazer. Fiz um curso de Excel para aprender a mexer melhor no Excel. Falei com um amigo meu que é analista financeiro e hoje eu tenho capacidade de prestar um serviço de análise financeira? Nem nunca. Não, eu ainda sou do mais menos. Entrou 1.000, saiu 800, eu tenho 200. Isso é a minha conta. Tem um controle que funciona? Sim. Mas eu tive que me colocar naquela situação de fazer isso, porque eu fali financeiramente. E se eu não tivesse feito um mínimo para conseguir me reerguer em controle financeiro, eu não conseguiria. E hoje eu leio muitos livros a respeito de controle financeiro. Por quê? Porque eu preciso continuar fazendo isso. Porque como isso é contra-intuitivo à minha essência, eu preciso ficar fortalecendo mais do que minha criatividade, digamos assim. Porque eu sou criativo por natureza. Agora, toda a minha parte de controle, ela não é. Então, eu preciso investir mais tempo nisso. Por quê? Porque eu não posso ser só uma coisa. Não tem como. Hoje, nos dias de hoje, nós temos que aprender. E outra, para eu conseguir fazer um curso, algo que eu não gosto, se eu não tenho controle emocional, eu não faço. Exato. Exato. Isso mesmo. Aí, bom, então, Everton, muito obrigado. Assim, eu ficaria aqui 2 horas conversando com você, como a gente já ficou. E se você, televidente, você espectador do YouTube aqui, ou do Instagram, ou da lista de e-mail que está vendo esse vídeo agora, o Everton tem esse treinamento que se chama 7 Habits for Fluency. For Fluency. Então, é específico para idiomas. E o treinamento, importante, ele está todo em português, tá? Então, você consegue acompanhar não só para idiomas, mas para quaisquer habilidades que você quiser melhorar, seja a sua dieta, seja a sua ginástica, seja o seu canto, seja você tocar violão, para você se moldar, para você moldar a sua base, para você se fortalecer e ter essa estrutura mental para aguentar o tranco. Né? Porque você progredir, tem trancos, você vai, a nossa cabeça vai falar assim, ó, não estudo hoje não precisa, hoje é feriado. Aí você fala assim, ó, mas eu vou colher na frente. Então você vai estudar um pouquinho. Exato, e ele é todo baseado nos 7 hábitos, tá? Todo, completamente. Um hábito por vez, onde eu coloco exatamente quais são os principais pontos para você usar de fato. Então, no final de cada aula eu coloco atividades para você cumprir durante a semana, para que você colha resultados após cada hábito, tá? Então, é um super apanhado dos principais pontos do livro aplicado, né? Porque, para mim, eu acredito que esse é o mais importante. Não adianta ter um livro e não aplicar, né? Então, eu vivo os 7 hábitos no máximo que eu posso, né? E por que no máximo que eu posso? Porque cada vez é um desafio maior, né? E com esse treinamento eu coloquei, digamos, específico para inglês. Contudo, você pode substituir a palavra inglês por qualquer coisa que o Odir falou ali, porque no final é tudo comportamento. É tudo comportamento, é base para um comportamento de sucesso, né? Então, 7 Habits for Fluency, 7 Habits for a Better Body, né? Para um corpo melhor. 7 Habits for to be a champion no esporte, para ser um campeão no esporte. Não importa, porque ele é baseado nesse livro que é aplicável para qualquer uma dessas habilidades. Porque no final é a tua atitude perante o teu desafio, e seja qual for. Que se fosse fácil, todos seriam excelentes, né? Exato. É verdade. Everton, muito obrigado novamente por despender seu tempo aí. E o link tá aqui na descrição do vídeo, ok? Você tem todas as garantias lá no site. Eu não vou ficar falando muito não, mas o Everton explicou também num vídeo bem interessante lá na página dele. E a gente se vê em breve. Everton, obrigado. Thank you so much. Thank you, my friend. See you next time.